Nosso convidado chegou. Aí. Programa de hoje, um dos maiores guerreiros que trava batalhas homéricas no Congresso Nacional. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Deputado federal pelo Rio Grande do Sul. O gaúcho tá matando a pau na CPMI do INSS, que está mais truncada que a zaga do Grêmio. O homem tá mais bravo que pincher de madame. Essas entidades que lavaram dinheiro dos aposentados, simplesmente no nosso gauchês, apatifaram o business dos sindicatos. Vou dizer a verdade, você quer saber? Eu quero. Quem roubou os velhinhos? Quem tá fugindo da treta? Agora saberemos de tudo com ele. Marcel Van Hatten. Aí está, senhoras e senhores, Marcel Van Hatten, um dos deputados mais atuantes da nossa Câmara, que é muito... O pessoal do Congresso é muito devagar, né, Van Hatten? Tinha que ter uma meia dúzia de Van Hatten lá, hein? Depende pra quê. Depende pra quê. Depende pra quê, mas... Boa tarde, obrigado pelo convite. Você sabe, você é um gaúcho, e você sabe que em Brasília bobo não existe nenhum. Não é? Brasília não tem nenhum bobo. Tem trouxa. Mas... O mais bobo fez uns 40, 50 mil votos, enganou um monte de gente. Exatamente. E você agora... Infelizmente. E outros conseguiram conquistar com a consciência das pessoas, mas infelizmente ainda não são tantos. Sim, mas eu acho que à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, né? E vocês vão ajudando. Acho que levar informação é fundamental. O INSS, a gente tá vendo que tem muita coisa truncada ali, né? Entrou a justiça e tal. Não é o papel da justiça nesse momento, né? Vamos lá. Bom, primeiro de novo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando também. Obrigado pelo convite. A justiça vinha fazendo seu papel, na verdade, depois da operação sem desconto que foi deflagrada pela Polícia Federal. Foram autorizados uma série de buscas e apreensões, carros de luxo, afastamento de pessoas do INSS, mas naquela época, ainda em abril deste ano, nenhuma prisão. Certo? Tá. Preventiva, nada. Elas só passaram a acontecer depois da CPMI, mas já chegou lá. Então, naquela época, a Justiça Federal estava atuando por causa da operação da Polícia Federal, que já estava em andamento fazia alguns meses, em virtude de um trabalho técnico que começou em 2023 com a CGU identificando essa roubalheira no INSS e levantando dados. Mas para entender, para a gente entender, quando você tem uma CPMI, sim, são os políticos que vão fazer aquela apuração. Não é o judiciário que vai julgar ali. É só no segundo passo. Vamos direto ao ponto. Não é isso. Então, exatamente como você está dizendo. Quer dizer, é isso. Mas vamos lá. É que no caso da CPI já existe uma investigação em andamento pela Polícia Federal com apoio do Ministério Público e Poder Judiciário. Entendi. Às vezes a CPI é criada sem que haja uma ação paralela. Tá. Mas a CPI tem autonomia. E aí que vem a nossa crítica muito forte quando o STF dá habeas corpus, por exemplo, para o cidadão que vai lá na condição de testemunha, porque ele pode estar sendo investigado pela Polícia Federal, mas ele não está ainda sendo investigado por nós. Ele está lá na condição de testemunha dos fatos em virtude da investigação que foi feita pela Polícia Federal. Mas na condição de testemunha, eles recebem habeas corpus do STF também para não falar. Então essa é a nossa grande crítica, porque a nossa investigação é independente da investigação do Poder Judiciário. Correto. E é importante lembrar que ela só foi parar lá no STF porque um delegado da Polícia Federal decidiu mandar um ofício para o Supremo dizendo, tem políticos, a gente sabe que tem políticos envolvidos aqui, tem gente que está com foro privilegiado hoje e que está no esquema, e portanto... Vocês têm que investigar. E mandaram toda a investigação para o STF. E aí a gente sabe que no STF a coisa anda mais devagar, para não dizer outros problemas que nós vemos. A intenção boa, mas daí vem uma blindagem, não? Pois é, não sei se a intenção é boa neste caso. O argumento é, como o deputado tem foro privilegiado, então o STF deve julgar o caso, deve investigar junto com a Polícia Federal, na verdade é ela que investiga, não o Ministério Público, e o STF que deve julgar. Agora, é importante dizer que quando vai para o Supremo Tribunal Federal, como o Supremo tem menos condições de realizar uma investigação, tem menos ministros, tem um ministro que vai cuidar, não é todo o aparato que na Justiça Federal poderia ter,
acaba demorando mais. Então, por isso, nós criticamos esse envio pela Polícia Federal do governo Lula para o STF, porque deveriam mandar só a parte que tem a ver com os políticos. Aí respeita a lei, mas a parte que não tem a ver, mantém na Justiça Federal. Então, quando a gente abre a CPMI, ela começa a trabalhar e a gente pede a prisão de 21 pessoas que foram investigadas já pela Polícia Federal e 2 são presas pelo ministro André Mendonça, a gente vê que a CPMI já está prestando um serviço. Está na mão do Mendonça isso aí. Nesse momento está na mão do Mendonça, que está fazendo, na minha opinião até aqui, um bom trabalho, salvo essa questão dos habeas corpus, que muitas vezes nem são dele, a maior parte são de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, porque cai naquele sorteio, né? E aquele que leva no sorteio acaba dando habeas corpus. E os embates são bons, né, do Van Hatten. Ele fala muito bem, né, pô. Pegamos lá o Nelson Williams também, que é um dos casos que a gente até colocou aqui. O que tá dando, só para fazer uma cronologia das pessoas que você interrogou, como vai lembrar que elas podem ficar em silêncio. Eu trouxe 3 gráficos e uma planilha com esquema. Seria legal. Claro, claro. Se puder, já está aí. Pode passar. Então você que está em tela, acompanhe aí. Vai ser rapidinho. O primeiro deles, que está na página 7, eu tinha passado para a Bia, né? Ele mostra a evolução do número de associados ao longo do tempo. Então, quer dizer, os associados, no anterior, os 7. Você vai vendo que, à medida que passa o tempo, explode o número de associados em entidades sindicais e outras de fachada que dizem que vão prestar serviço. Tá aí, ó. A gente botou a linha do tempo com o Lula de um lado e o mais importante aqui... Bom, também fazer o disclaimer, sempre teve roubalheira no INSS. Sim. O problema é a explosão que aconteceu agora. Então você vê aí, ó, o número de associados nesses sindicatos que supostamente prestam serviços para os aposentados cresceu de 2,7 milhões em final de 2022 para 5,4 em dezembro de 2023 e 7,5 em dezembro de 2024. Aí você passa para o slide 9. Começam a ser feitos pelo INSS desbloqueios em lote. O que são desbloqueios em lote? Significa que foram mandados por entidades que são sindicais, associativos, no mínimo 50 mil filiações de pessoas a um determinado sindicato. Então você vê ali no governo Bolsonaro, por exemplo, vamos começar por ali, tá? A cada ano houve um desses desbloqueios em lote. 50 mil pessoas, no mínimo, foram mandados para o banco de dados do Dataprev, do INSS, para dizer essas pessoas têm que descontar do INSS porque elas se associaram ao nosso sindicato. O sindicato espera ter 50 mil pessoas e manda. Aí você vê que há uma explosão em 2023. São 15 lotes de 50 mil ou mais, tem lote até de 300 mil pessoas incluídas, e depois em 2024, 24 lotes de no mínimo 50 mil. E aí você vê no próximo slide, que aí está o pulo do gato, o tanto de reclamação, pessoas que começaram a ligar e dizer, eu não faço parte desse sindicato, estou vendo aqui no meu contra-cheque que eu estou sendo descontado de 50, 60 reais, mas eu não faço parte, pode ver, isso acontecia no passado. Às vezes a pessoa até se associou, vamos ser justos, e esqueceu que se associou. Pode acontecer. Mas o problema é que não houve um controle, houve muita fraude. Tá? Até porque podia ser feito online, não tinha biometria que era necessário. Nós tentamos mudar a lei no início de 2019. O pessoal do PT e da esquerda votaram contra a gente fazer esse tipo de pente fino, né? Ou seja, a pessoa para se cadastrar tinha que ir no balcão do sindicato. E aí explodiu até chegar a 1,5 milhão de pessoas em 2024 que diz, espera aí, eu não sou parte de sindicato nenhum para estar sendo descontado. E aí vem aquele gráfico que eu mandei para a produção, mostrando como funcionava a fraude na prática. O último gráfico que é repetido para todas essas entidades e para todas as empresas. Vocês estão vendo aí no gráfico, está vendo? No lado esquerdo estão os ditos sindicatos. Tá. Alguns surgiram em 2022 e 2023 sem ter um serviço prestado, nada. Eram só entidades de fachada. Você vê ali o nome deles, né? CBPA, AMBEC, Unaspub, CEBAP, etc. Aí o que eles faziam? Eles contratavam serviços dos operadores que diziam... Que é por exemplo, o cara que liga para a pessoa. Nesse caso é o Careca, tá? Do INSS, que tinha essas empresas de fachada no papel. Tá. Então, o sindicato de fachada, aqueles na faixa da esquerda, contratavam um serviço, até auxílio funeral de funerária, que nunca fez um enterro, né? Auxílio saúde e assim por diante. E depois essas empresas, se puder botar no gráfico de novo na tela, mandavam o dinheiro, isso aqui é tudo comprovado por RIFs da Receita Federal do COAF. Mostra aí, por exemplo, o primeiro, a Prospect Consultoria mandou 4 milhões de reais para Curitiba Consultoria de serviços médicos. E quem era dona dos serviços médicos Curitiba? A esposa, Thaisa Hoffmann, do Virgílio, que era o procurador-geral do INSS.
Então o cara que era funcionário do INSS tinha uma esposa que recebia dinheiro do careca, que por sua vez recebia dinheiro das empresas que eram... É aquele rolo, o rolo de sempre, né? Nota fiscal fria. O esquema é bem feio. E aí isso aqui se repetia em todas as outras entidades. Para concluir a conversa, esses sindicatos vocês viram na esquerda, todos eles tiveram por parte da CGU, ainda no ano passado, em julho de 2024, por parte da CGU, repito, do órgão técnico, o pedido para que os descontos fossem suspensos. Certo. Porque a área técnica da Controladoria Geral da União disse, isso aqui está acontecendo, tem que suspender. Mas o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, não fez nada, o ministro Lupe não fez nada, e todos na CPI dizem, não, nós não preferimos não levar isso para o Lula, preferimos deixar a CGU investigando, mas enquanto isso, a roubalheira foi acontecendo e o número de descontos, como vocês viram... Mas há muito tempo isso acontece, né? Há muito tempo acontece roubo no INSS, sem dúvida. A gente lembra, quando eu era criança, sei lá que idade, tinha 4, 5, 6 anos de idade, eu via no Jornal Nacional a Georgina. É claro, um clássico do INSS, do roubo dos aposentados. Mas nunca tinha acontecido de ser de baseada desse jeito, com tantos nomes. Assim, imagina você pegar simplesmente... Porque o que eles faziam? Eles pegavam no banco de dados 200 mil nomes, mandavam para o INSS e diziam, desconta desses 200 mil, não importa se associou ou não se associou, desconta 50, 60, 70 reais por mês, porque esse povo aqui está associado ao nosso sindicato. E o povo... doente na cama, a viúva, o deficiente físico, não vai lá no banco para ver o seu controle, extrato, né? Não tem controle, não vê aquele valor. E 50, 60 reais faz falta para comprar um medicamento, mas o cara, quando sabe que, infelizmente, a aposentadoria também, ao longo dos anos, muitas vezes vai reduzindo, acha que está tudo certo. É um crime hediondo que aconteceu, assim... Agora me parece que eles mudaram, precisa fazer a biometria, parece que agora está sendo... E caiu metade o número de caiu praticamente tudo, porque pararam, né? Então, mas mostra que tem problemas até hoje. Mas nós vamos chegar... O pior de tudo, só para o mais absurdo de tudo, deixar o iPad aqui para não cair. O mais absurdo de tudo, essas empresas tinham inclusive call center. Tinha um call center, não apenas para lavar dinheiro, mas para receber ligação do aposentado. O aposentado ligava para reclamar, aí eles resolviam a questão do aposentado no varejo e roubavam no atacado. Porque resolviam a questão do Zuckerman, entendeu? Não, tá certo, vamos parar de descontar no teu. Só que era dele. Mas no atacado... É tipo aquela pirâmide. É tipo uma pirâmide, né? Mas você liga para reclamar, não, o esquema é do cara que você está reclamando. É uma organização criminosa, é uma quadrilha, entendeu? O pessoal se organizou direitinho. Pirâmide mesmo. Mas será que vai chegar no... O Careca tá preso? O Careca tá preso. Camisote está preso, que são os dois principais operadores. Eu entendo que os demais envolvidos já deveriam estar presos preventivamente, porque podem se conversar, atrapalhar a investigação, podem sair do país. Porém, a lei brasileira também define que nós temos até o trânsito em julgado, a condenação. Então, quer dizer, as pessoas, de acordo com a lei, só podem ser presas preventivamente se houver razão de fato para isso, certo? Se vão atrapalhar a investigação. Eu acredito que há. A Polícia Federal lá atrás achava que não. O André Mendonça passou a achar que sim. A Polícia Federal pediu a prisão do Nelson Williams, que é outro que está... Que é o advogado. Porque o escritório de advocacia supostamente lavava dinheiro e comprava carros de luxo no sócio dele, Fernando Cavalcante, que é aqui de São Paulo. Então, quer dizer, tinha razões, segundo a Polícia Federal, para prender ele, mas o André Mendonça entendeu que não, por enquanto não precisa. Eu acho que pelo menos o passaporte dele deveria ser retido. Tá? Porque aí ele não sai do país. O importante é que, assim, o que a gente vê na tela, tá aparecendo aqui de novo, legal, isso aqui é o topo do iceberg, tá? Isso aqui é o que o povo vê. Aliás, a audiência tá incrível. A audiência de vocês aqui, eu sei quando eu entrei, tá com 70 mil pessoas assistindo. A da TV Senado, que é traço muitas vezes, tá aí também, 60, 70 mil pessoas. Mas quer ver, né? Sim, incrível. Mas é porque isso aí, a grande mídia não tá dando não tá dando muita importância, não saiu né? nenhuma vez ainda, por exemplo, no Jornal Nacional, tá? Jornal Nacional não saiu. Zero, nada. Mas assim, isso aqui é o topo do iceberg. O que está embaixo disso? As quebras de sigilo. Nós quebramos sigilo já de mais de 1.000 pessoas. Sigilo fiscal, sigilo telemático, sigilo bancário. E ali a gente começa a identificar o cara que mandou dinheiro para o outro, que foi parar num assessor de deputado. Do dinheiro sujo. E aí que é importante a gente ter acesso, por exemplo, se aparecer um assessor de deputado ou de senador, eu quero as câmeras do Senado para saber que gabinete esse cara foi visitar. Então, e aí o Davi Alcolumbre botou segredo de 100 anos que coisa, sobre as câmeras. 100. Aí a gente não vai estar mais, nem velhinho vai ter.
Não, mas aí a gente tem que... O Supremo, na minha opinião, tem que fazer alguma coisa quanto a isso. Porque se o próprio Congresso não fizer, sinceramente, isso é uma falta de transparência. Eu quero que as pessoas saibam quem visitou meu gabinete, pô. Lógico. E falando nessa questão da transparência... E obviamente que no meu gabinete eu quero justamente mostrar que no meu ninguém decidiu. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tem muito político envolvido nisso? Você sabe. Eu não acho que um esquema desse, aliás, tenho convicção que um esquema desse não funciona se não tiver político envolvido. Porque, no mínimo, prevaricaram. Porque pensa bem, o Carlos Lupe, que foi ministro da Previdência e caiu depois, ele tinha um secretário executivo, que hoje é o ministro adjunto do Volney, que é o novo ministro da Previdência, que participava desde 2024 das reuniões do grupo de trabalho, que estava identificando o roubo e não fez nada. Então, quer dizer, no mínimo ele prevaricou, ou então aproveitou que estava tendo informação privilegiada, porque os nomes apareciam das pessoas que depois foram afastadas pela PF. Stefanuto, que foi presidente do INSS do Lula, o André Fidelis, que foi diretor do pagamento de benefícios do Lula. Os nomes deles apareciam na investigação que a CGU estava fazendo. Tá, então, e essa turma caiu toda. Caiu, mas só em 2025, um ano depois. Mais de um ano antes, um ano e meio antes, se não 2, agora eu estou, acho que 2 anos antes, o cara que hoje ainda é o número 2 do Ministério da Previdência, que trabalhava diretamente também com Carlos Lupe, não levou a informação para cima. Ou se levou para o cara as informações privilegiadas para evitar que o troço fosse exposto a público, entendeu? Foi segurando em banho-maria. Então, na minha opinião, a gente vai chegar... E depois tem o seguinte, por exemplo, assessor do Davi Alcolumbre recebeu 3 milhões de reais de uma das empresas fantasma que recebeu 49 milhões de reais do Careca. Tá? Então, quer dizer, esse cara recebeu na conta dele e só apareceu nessa parte do iceberg que eu disse que está embaixo. 3 milhões de reais na conta dele, pessoa física. Aí eu queria saber por que um ex-assessor da Alcolumbre, que continua indicado por ele no Senado, ganhando um salário de 31 mil reais como conselheiro político do Senado. Recebe 3 milhões. Que foi, então, chefe de gabinete da Alcolumbre na época de 2021, quando ele matou no peito um esquema de rachadinhas que saiu em toda a imprensa do Davi, acho que vocês também comentaram isso naquela época. Por que o cara recebe na conta dele 3 milhões de reais uma empresa do Careca, entendeu? O que assusta são esses números, né? 50 milhões, 3 milhões, é um somatório. E também roubar de velhinho, né? Não, isso aí é uma sacanagem, né? Aí é uma sacanagem. E entraram no modo automático, assim, que foi indo. Quando eu vi os caras com 10 Ferrari. O cara que tinha 21 carros no nome não sabia dizer os carros que ele tinha. Isso eu vi você lá no É que é tanto carro que é difícil decorar, né? Igual às vezes filhos. Mas fala uma coisa. E ele lavava dinheiro com carro, né? Que esses carros custam, cada carro, sei lá, 10 milhões, Ferrari, Lamborghini, entendeu? E se eu não me engano, ele comprava da agência de um cara que era sócio dele em outro negócio também. E depois ainda tem os vinhos caros, né? Nossa. Quando a gente apertou Petrus custa o quê? Uns 50, 40? 50, 60 Comprei ontem, É uma festa. É uma festa. A adega do cara, pô, meu. Agora É que esses vinhos, por exemplo, uma das facilidades, segundo a gente ouviu, é que muitas vezes você compra sem precisar de novo registrar. Agora o e sem declarar para o imposto de renda, entendeu? Agora eu vou falar uma coisa para você. Ouvindo o seu relato, acompanhando isso de perto, a gente vê que o Brasil chegou nesse... A gente chegou nesse nível, não é à toa, né? Não é à toa que a gente está... É bom em quebrar. Não é à toa que a gente está nessa lama. Os caras são profissionais. É impressionante. E outra coisa interessante é que a Thaisa Hoffmann, essa que eu mostrei aí da Curitiba Consultoria, que recebeu no mínimo 7 milhões do Careca, ela abriu a empresa dela, era esposa do procurador-geral do INSS, que seria nomeado no governo Lula. Sabe quando ela abriu a empresa dela? 2 dias depois da eleição do Lula no segundo turno. Ou seja, deu a eleição, abriu a empresa, já estava preparada para para bater o pênalti. Já estou pronto para... É um instinto. Sim. Agora, Marcel... Então, o que você disse, o pessoal está preparado, não é à toa, é coisa de profissional. Ainda bem que nós estamos também fazendo uma investigação muito séria lá no Congresso. E você acha que vai para frente ou vai para trás? Tá indo. Não, tá indo já. Bom, essas 2 prisões que aconteceram já foram fruto do nosso trabalho, né? Ocorreram outras prisões por falso testemunho também durante o curso do processo. Que coisa. E ela vai no mínimo até março do ano que vem, porque esse é o prazo da CPI, final de março. Então tem muita água para rolar por baixo dessa Van Hatten, mas e essa galera que de certa forma vocês estão tentando lutar lá, mas tem uma galera que ainda está sendo meio que blindada nesse negócio todo? O que vocês estão fazendo aí que dá para fazer para trazer essas pessoas para esclarecerem aí
todo esse mal entendido, vamos colocar assim? Bom, primeiro partir assim do fato de que foram poucos blindados perto dos aprovados. Eu falei que foram mais de 1.000 sigilos quebrados, blindados foram 7, tá? Mas foram gente importante. Assessor de deputado, ex-assessor de senador, Frei Chico, que não é Frei. Que não é Frei, é um apelido dele, não sei se você sabe. O cara não é Frei. Não, até nisso, roubou até apelido. É bom, mas puta apelido, né? Frei. Mano, que maravilhoso. É bonito ser Frei. Frei dá uma credibilidade. Isso é apropriação cultural. Peraí, gente, peraí. E ainda inventaram... Mas o irmão dele também não é uma Lula, então, tipo... Pois é. Tá bom, tá vendo? Então, e o cara, o Frei Chico, né, que é o irmão do Lula, foi blindado. Mas assim, O Frei Chico é do sindicato, né? do Sindinap, é vice-presidente do Sindinap, que foi um dos sindicatos Que é um dos mais sindicatos fraude foi que identificado. estão ali nessa investigação. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Quantas pessoas estão envolvidas nessa investigação? Qual é o tamanho do time que está investigando isso aí? Lá na Câmara? Na Câmara. No Congresso? É. Vixe, se a gente contar todo o time interessado mesmo da oposição, mais o que estão com o relator, eu diria que no mínimo umas 40, 50 pessoas estão envolvidas lá. Entendi. Por exemplo, só na nossa liderança do Novo, a gente, deixa eu ver, tem, vou dizer os nomes aqui, mas tem 6 ou 7 pessoas só na nossa liderança do Novo que estão diretamente envolvidas e participam das reuniões todos os dias. Aí tem o pessoal do PL, tem o pessoal de cada um dos deputados. Eu estou chutando por baixo, mais de 100 pessoas com certeza. Entendi. E o relator ainda tem pessoas que ele requisitou da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, então tem gente séria envolvida. Eu vou fazer o break agora para nossa rede de rádio. A gente tá aqui com o Marcel. Para você seguir o Instagram do Marcel, tá aí, ó. Marcel Van Hatten. Para você que tá acompanhando a gente, tá aí, ó. Tem 2 milhões de seguidores e é candidato. Vai lá, Reginaldinho, faz o break. Eu vi você, eu não sei o que eu vi você num palanque agora, chegou essa semana, não sei o que era, que é candidatura, é isso? Eu não sei de onde é. Roteiro, aí Senado. tudo que é lugar. É Senado, né? Pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul e estou circulando o estado todo. Né? Brasil também, ajudando o Novo, nós precisamos superar a cláusula de barreira, precisamos passar 3 milhões de votos para que o Novo possa continuar existindo com as prerrogativas dos demais partidos políticos. A gente tem um pouco de dificuldade porque na eleição passada nós não superamos a cláusula de barreira. Significa que a gente tem dificuldade. Mas ficou em cima do muro, né? Não, e em cima os problemas... do muro a turma não gosta mais. Sérgio Muro. Sérgio Muro. Você conhece Sérgio Muro? Fica muito em cima do muro. Não dá. Escuta só, então eu vou aproveitar. Amoredo. João Amoredo. Aliás, quando ele caiu pro lado errado, que ele foi declarar voto no Lula, a gente foi lá e expulsou o cara. Ele fez certinho. Quer dizer, eu pedi expulsão e outros deputados, e a gente fez aquilo que muitos outros partidos não fazem. O fundador foi expulso quando ele se desvirtuou e a gente manteve os princípios e hoje o Novo está crescendo também por isso, porque a gente demonstra para as pessoas que o que importa para nós é aquilo que a gente defende na ponta. Então, quer dizer, eu estou circulando o estado do Rio Grande do Sul, lá nós criamos já uma aliança com o PL para governo do estado, com o Zuco, pré-candidato a governador, Sanderson a senador, porque nós temos que eleger 2 de direita, e a gente está buscando apoio de outros partidos lá, né? Progressistas, União Brasil, Republicano. Lá tem muita canhota, né? Porto Alegre tem muita canhota. Por isso que a gente tem que estar muito forte. Deixa eu perguntar um negócio para você. E o Milei? Você que é vizinho lá, pô. Vizinho, os canhoteiros bastante. Os canhoteiros estão tristes. Então, que bom. Né? Que bom. O que você achou? Você acha que agora ele faz as mudanças mesmo? Eu acho que ele tem muito mais condição, sem dúvida, agora. Ele conseguiu fazer uma eleição... Assim, eu mesmo estava desconfiado da capacidade de fazer aquele percentual, estava torcendo muito para ganhar, mas quase o dobro do voto do segundo colocado, mais de 40%, foi realmente impressionante, ainda mais com a campanha difamatória que fizeram contra ele nas últimas semanas, que chegou aqui no Brasil, né? Sim. Então, ele realmente foi um vencedor e a gente espera não apenas que ele consiga fazer as mudanças que a Argentina precisa, isso nos ajuda aqui no Brasil porque dá esse efeito, né, de exemplo lá, como nos ajude a resolver o problema dos argentinos que hoje estão, aliás, dos brasileiros que hoje estão exilados na Argentina pedindo asilo político, e tem 5 inclusive, Emílio, que estão presos já 1 ano quase na Argentina. Que é a história do 8 de janeiro. 8 de janeiro, foram para lá quando o Milei venceu,
foram animados pela perspectiva, né, de um governo liberal, viveram alguns meses lá em relativa tranquilidade, até que a condenação transitada em julgado fizesse o Alexandre de Moraes requisitar a extradição deles. Então tem 5 nesse limbo que foram presos, estão esperando o judiciário argentino decidir o que vão fazer, se vão de fato extraditar para o Brasil, ou fazer aquilo que eu entendo correto, dado o processo completamente viciado, que é conceder asilo político permanente para eles, até a gente resolver a questão da anistia aqui no Brasil e tudo mais que a gente tem que fazer na Câmara. Mas tá parado, né? Anistia parou, né? Anistia light agora. Não, anistia parou. A gente continua pedindo. O Novo nunca deixou de pedir que fosse pautado, mas eu entendo que tem que ser pautado logo e, infelizmente, a gente está vendo não vou dizer só uma má vontade, mas um desinteresse também nesse momento de pautar, né? Quem se ferra é o povo, sempre, né? Sempre. Tá lá, tem um monte de gente presa lá porque... fez nada, né? Isso aí, isso que é triste. A Débora vai voltar pra cadeia, depender disso aí, porque acabou de transitar em julgado, tá em casa, né? Agora, Marcel, tem uma coisa que eu falei semana passada, que é a mudança do imposto de renda. O que aconteceu? É uma campanha... Opa, peraí. Tem uma trilha. Tem uma trilha. Uma trilha. 007, né? Colocar na economia. Entrou uma trilha bonita. O que acontece? O que acontece? Eu tô com muito remédio hoje de dor. Então, Mas tudo bem. O que acontece? Todo mundo é uma proposta populista de isentar, a conta não fecha, vai aumentar imposto para quem ganha acima de 50 mil reais. Para mim, quem ganha acima de 50 mil reais é rico, mas não é bilionário, não é super rico. A conta já não fecha, a gente está expulsando mais de 1.000 milionários por ano. Dos 10 mais ricos do Brasil, acho que 8 já saíram. Vixe. E os políticos, em unanimidade, estão votando a favor disso. A favor disso. E aí eu queria saber a sua posição, porque para mim não tem o menor sentido. É irresponsável você prometer alguma coisa que vai dar um rombo na dívida pública. Nós votamos a favor com a condição de que fosse votado o destaque para tirar toda a parte da tributação que estava sendo criado. Nós éramos a favor só da redução do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. O Novo sempre vai votar a favor de redução de impostos. Acontece que o destaque que nós propusemos com voto separado para, inclusive, cortar a despesa do governo, não foi votado na última hora. A gente votou o principal, era para ter votado o destaque, derrubaram os destaques numa manobra regimental e nos deixaram a pé. Então, concordo contigo, Sam. Acho que assim, o que nós estamos vendo hoje de irresponsabilidade do Lula e do governo é enorme. Cada 37 dias, saiu pouco tempo atrás, agora deve ter reduzido até esse número de dias, um imposto novo. Né? Mas a oposição está aceitando, esse que é o problema. Não, mas está horrível. Eu, por mim, posso dizer que não, e em geral a oposição tem votado contra esses aumentos de impostos. E, lamentavelmente... Essa isenção sem contrapartida não... Essa isenção ninguém votou contra, mas repito, nós só votamos a favor porque existia o destaque para derrubar toda a parte do aumento. Porque como funciona a votação na Câmara? Você vota o principal e em seguida você vota o destaque. Nós fizemos, inclusive, um destaque para que a tabela do imposto de renda fosse corrigida anualmente. Sim. Que é uma coisa assim, um absurdo. Isso aí é um confisco do Estado todos os anos. Devia ser automático. Devia ser automático. E aí o nosso destaque foi também simplesmente retirado de pauta de uma forma antirregimental. Então tem certas coisas que a gente não controla, né? Eu tenho certeza que outras coisas que deveriam ter sido rejeitadas não foram e que vão prejudicar muito. Essa questão da energia elétrica, por exemplo, já começaram os aumentos e vai cair em quem? Em quem produz, porque quem produz e leva o país nas costas acaba sendo sempre prejudicado. Ele favorece 80, 140 milhões pagam e 80 milhões. É um saco conta sem que não fundo. fecha. Não, saco sem fundo. Terrível. Esse é que é o problema. O problema é que aí fica com benefício social. A viagem agora custa 3 pau por dia. Pauta 3 pau por dia, Samidana. 3 pau. Mas eu ouvi dizer que tem agora um projeto de reforma administrativa, não tem? Estão fazendo lá. Assinei ele também, enfim, está agora em pauta, que é uma das coisas que o Hugo Mota quer deixar como, digamos assim, legado. Né? Espero que consiga, porque precisa modernizar. Você viu que o Mota é o político mais mal avaliado. O Lula tá bem, 50%, não tá ruim não.
Não tá ruim, não sou eu, não. Não sou não. Não sou eu, não. Não sou aprovado nem desaprovado. Mas Dada a situação, Sou é quase simplesmente um Luiz milagre. Inácio. O calango vem aí, bicho. mais Vocês ou vão menos. brincando, vai brincando. É preocupante, mas tem Vocês muita água ficam pra rolar. brincando. Vocês ficam curtindo. brincando. Fica brincadeirinha. Ô, Daniel. Sam é zoeirão. Fica na IA, Deixa eu falar né? uma coisa, uma pauta de hoje. Hoje é o último dia A gente que tem o que torcer, precisamos torcer pro Brasil, cara. Porque senão, Na bicho. Copa. Senão a gente já E ainda tem não muita é. água para rolar por baixo dessa ponte até a eleição no ano que Sim. vem. Então, assim, a crise econômica, infelizmente, está contratada, as famílias estão endividadas. Eu vejo que o Lula vai ter muita dificuldade na candidatura 27, dele. né? Que é os precatórios. E o Bolsonaro enfiar os precatórios dele no meio da pandemia. Você lembra? É um absurdo. tem essa pauta. E agora jogar, porque é os precatórios, que é o que o cara deve. que é Não o... deve, já não tem mais Isso, recurso. o Estado tem que pagar os porra dos precatórios. Vai ser em 27. É. E aí o que Vai acontece? explodir pro próximo presidente. Isso é aí. certo. A Independente bucha de vem. quem ganha. A bucha vem. O Essa problema herança é maldita. como Não é- o povo vai sentir. Se o povo sentir o tranco antes da eleição, como aconteceu lá na época da Dilma. Lembra que quando aconteceu, o que levou as pessoas pra rua em março de 2015, eu lembro que eu participei de todo aquele processo. Março de 2015 foi a maior manifestação antes de março de 2016, quando foi a manifestação do impeachment. Março de 2015. Ela tinha acabado de assumir. Foi o aumento na energia elétrica. E tem o seguinte, ela está com Tocar não sei vento. quantos por cento ela estava de aprovação. Era assustador foi a aprovação Exato, dela. tanto é que ela se reelegeu. Isso. Não, E mas todo com mundo medidas falando. A gente populistas. fala que ó, a carreta furacão custa caro, vocês estão vendo agora. Vai pagar como? Nós vamos ter que pagar. E diz que 27 vem o nabo. Só que a gente está fazendo uma campanha aqui, meu querido deputado. Você podia promover. Você pode promover também lá para os seus pares da nossa querida Câmara. Nós precisamos ir aos poucos se desesperando. Ah, sim. Temos esse finalzinho de ano, a gente vai se Deixa eu desesperar. entender. O ano que vem, todinho para se desesperar. Tem um ano. Em 27, a gente se acabou. desespera. Não pode se desesperar agora. Ah, se você pode ficar cedo, você perde. Tem que curtir. E o ano que vem, você pode deixar mais 4 para frente. O problema é Você o pode seguinte, dobrar isso aí. Você não pode queimar largado. Só dobrar a meta. A eleição no ano que vem é a mais importante das nossas vidas, ponto. É, né? Tem que resolver na eleição no ano que vem esse desequilíbrio entre os poderes e o que nós vimos na Venezuela, em determinado momento, quando Chávez era presidente, a oposição boicotou o processo eleitoral e disse, não vamos participar, esse negócio é tudo fraudulento, esse cara aqui já dominou tudo, e aí foi que ele se agarrou ao poder. Né? Hoje você pode botar o presidente, se você quiser, no Planalto, que é muito importante tirar o Lula, não tenho a menor dúvida disso, fazer campanha cerrada. Mas o Bolsonaro, por exemplo, foi presidente, mais de 200 vezes foi dado, 48 horas para ele se explicar. Sim. Lula é presidente nenhuma vez. Aí o Bolsonaro dizia o seguinte, eu não governo por causa do STF. Aí o Lula diz agora, eu só governo porque tenho apoio do STF. Aí você já vê que os caras aqui tá tudo viciado. Então, ou a gente bota a maioria no Senado, e por isso que eu sou pré-candidato ao Senado também, para fazer um impeachment de um ministro do STF e reequilibrar os poderes, ou a gente pode botar o presidente que quiser, que não vai resolver. Não vai mudar. E agora veio o Bessias, Mas, ô Van Hatten, Ajuda, óbvio que ajuda, mas assim, eu acho... vai ser tenso de novo, sabe? O Bolsonaro avançou em muitas coisas, não dá pra dizer, com o Paulo Guedes, com o Tarcísio, com, enfim, o Salles, enfim, vários ministros que estiveram ali com o Bolsonaro, ele fez grandes coisas. Agora, mais de 200 vezes... Mas você tá otimista. Mas você não acha que impeachment é uma coisa muito traumática? Não é? Cada um tem que saber qual é o seu Olha quadrado só, e ficar, você porra, viu que o quantos impeachment a gente teve aí? Você viu que o presidente, Pois é, né? mas olha só, o Luiz Roberto entrou barroso e saiu borrado. Né? Saiu do STF aí nos últimos dias, tomou o negócio do visto americano, aquela coisa toda, tá com medo da Magnitsky e saiu. Só de ter maioria no Senado, a gente elegeu o presidente do Senado, você já bota um freio Uma na coisa, ordem. entendeu? É. Não precisa nem fazer o impeachment, que eu sou a favor, porque cometer o crime tem que fazer até de todos que cometeram crime de Mas, ô responsabilidade. Marcelo, Porra, quem Mas tomou... aí quem vai ter que pedir anistia são eles. Isso. Porque quem cometeu crimes em série foram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem tomou o Magnitsky foi o Petro, o Gustavo Petro, da Colômbia. Mas também, tomou né, meu? agora. Mas também, se é que pode Ele, falar a também. filha. Você viu quanta bobagem o cara falou Até em pouco treta tempo. no Twitter fez com o Trump. Falou do Trump, traficante, defende o que a gente já sabe o que é. Hoje é o dia que o Jair Messias Bolsonaro, na segunda-feira, tem para entrar com pedido para absolver, pelo menos, ou diminuir a prisão dele de 27 anos. O que você acha que vai dar e qual que está acompanhando esse caso? Primeiro que ele não podia estar preso neste momento, porque o caso dele não transitou em julgado e o motivo por que ele foi preso, que já era completamente questionável,
foi porque ele estaria em conluio com o filho, né? Aquela coisa toda Certo. lá contra a soberania ou contra o STF, enfim, coação no curso do processo. E não foi denunciado pelo Ministério Público. Se não foi denunciado, por que ele está preso hoje? Aí o que vai ser da decisão dele agora? Eu, sinceramente, espero que realmente façam justiça no país. Mas não dá para esperar isso do Supremo Tribunal Federal, sinceramente. É uma pena. Mas você acha que ele tá no jogo ou não tem mais o Bolsonaro, na sua opinião, que você entende tanto? Para a eleição do ano que vem? É. Pô, nesse momento ele não está no jogo, está inelegível. Agora Não, nesse ele momento tá, a gente nesse sabe, momento mas ele não está. Eu espero que esteja, porque é uma injustiça. Os dois motivos por que ele está inelegível são completamente risíveis, né? Um do 7 de setembro e o outro do encontro com embaixadores, que até a Dilma fez na época que ela não estava no processo de impeachment. São absurdos, né? E o processo realmente é completamente viciado. Agora a gente vê que o sistema não quer ele candidato à presidência da República. Mas você acha que a Magnitsky, assim como a gente viu o Barroso, né, querendo pegar o chapéu antes do tempo, com medo, você acha que isso mexeu com a turma lá? Porque ele deu pra ver que sentiu. Agora os outros que permanecem a gente Moraes. não sabe. O Alexandre de Moraes e os outros também ali que poderão, de repente, permanecer com a prisão assim, do Bolsonaro. Você acha que, mesmo não demonstrando, os caras já estão meio pé atrás, assim? Claro que estão preocupados. Agora, a Magnitsky também é uma bomba atômica, né? Ela faz com que o cara, a gente diz, pô, mereceu, o cara realmente cometeu abusos contra os direitos humanos e faz tempo que o Alexandre de Moraes tinha que tomar um tranco, né? E foi porque ele invadiu a soberania americana, não é o contrário. Ele que mandou prender gente em território americano e sancionou empresas americanas ilegalmente solo brasileiro. Agora é uma bomba atômica, porque o cara não tem mais nada a perder, entendeu? Então ele tá ali, eu não tem mais cartão de crédito, não tem mais nada, né? E aí ele disse, pô, já que eu não tenho mais nada a perder, agora eu vou pra cima. Parece a gente. Não temos nada, cartão de crédito. O Marcel também é lá com o Superman. A próxima eleição são 54 senadores, certo? Certo. 54 senadores. E parece que, segundo algumas informações, o Centrão está querendo empurrar alguns candidatos com pinta de direita. O Bolsonaro não pode falar. Como é que vocês vão ter um trabalho de indicar o candidato certo pro Senado? Vocês que estão na linha de frente ali da direita? Olha, candidato do Novo, ninguém precisa ter dúvida. Vai ser candidato de direita e vai ser candidato comprometido com a pauta do impeachment do ministro do STF, contra aumento de impostos, a favor de recuperação do Brasil na área de segurança pública. Então, onde nós lançarmos candidato ao Senado, o eleitor vai ficar tranquilo que vai votar bem, porque a gente vai estar realmente comprometido com essas pautas. Então, por isso eu sou pré-candidato do Estado do Rio Grande do Sul, o Gilson é pré-candidato a senador em Santa Catarina. Nós temos no Paraná duas opções aí, Deltan Dallagnol e o Chiquini. Estão se destacando bastante. Aliás, são 2 votos. Estão brigando aí. O Chiquini já Não, o Chiquini, assim, eu tô dizendo que eu acho que seria legal. Ele nunca disse que ele é pré-candidato. O Paulinho. Eu acho assim, o Chiquini eu acho que ele tem potencial. Está sendo lembrado nas pesquisas, o povo tem falado. O Deltan também foi o deputado federal mais votado do Paraná, mais de 340 mil votos foi cassado injustamente. Aí você tem em São Paulo o Ricardo Salles, que é nosso candidato, nosso deputado federal e é pré-candidato ao Senado também. E em Minas Gerais, eu acho que o Novo deveria ter sim um pré-candidato, e aí eu sugeri o nome do Marco Antônio, que... O Supermanzinho? Marco Antônio Tosta. O Superman não é bolsonarista? Ele é bolsonarista. Não, mas peraí, mas ele é um cara de direita, Eu convidei ele, eu não sei se ele está com filiação ativa, se ele está no PL, não está no PL, mas ele é um cara que, para mim, é um cara que assim, representa tá morando em Minas, que eu penso. E faz um excelente trabalho de divulgação dos abusos dos ministros do STF, por isso tem tudo a ver realmente com essa Mas pauta. esses caras rivalizam com os caras do PL, hein? Todos esses que você falou, eu vejo nas redes sociais. Não é? Todos uma treta. Olha, o meu sonho, semi-direita. O meu sonho era ter um pré-candidato a Senado em cada estado. Por exemplo, Zacarias Calil, que é um excelente deputado federal do estado de Goiás. Eu adoraria ver ele concorrendo pelo Novo. Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS. Aliás, tanto ele como o Carlos Viana são excelentes convidados, eventualmente, não sei, sugerindo aqui, para vocês entrevistarem pelo trabalho que estão fazendo na CPMI. Você é um cara sério, Van Hatten. Ele gosta do que faz. Você sabe, o legal de você é que você é um cara sério. Você é um cara que eu acredito que todo mundo tem respeito pelo seu... Eu acho importante a gente ter respeito pelo político. É uma voz. Você é um cara sério. E é legal isso. Antes todo mundo tivesse essa postura que você tem. Obrigado. Demais, Emílio. É isso aí. Até me deixa muito feliz. Demais.
E não é pra fazer média, não. Exatamente. É, Isso aí é um programa que... Tô com ele aí também. E ainda que é um programa que é sério, mas não é tão mais ou sério menos. assim, né? Não, não é sério. Não é Obrigado. sério. Ele vai lá, mas é dos poucos, mas é dos Sério, a poucos gente que não- realmente vai lá e fala tudo que prometeu pra ser eleito, isso aí. vai lá e cumpre. Tem coragem. A gente conheceu ele há 3 anos atrás, ele tinha cabelo loiro. Ó como tá É, agora. aí, ó. Tá feio. E tem o Parecendo a Sebastião, vovozinha. que é o nosso pré-candidato ao Senado, o doutor Sebastião, no Distrito Federal. Aí, ó. Antes que eu esqueça dele. Galera boa. Deve Muito ter bem. outros que eu tô esquecendo, mas eu peço desculpas. A gente vai continuar acompanhando aqui essa CPMI aí dos velhinhos lá, que torcendo roubaram os pra- velhinhos, torcendo para que esses caras vão tudo em cana. Justiça seja feita. Boa, Marcelo. Nós vamos obrigado. fazer de tudo para isso. Pode contar comigo, Obrigado por você pelo ter menos, com vindo. certeza. Obrigado. Ó, nas redes, Marcel Van Hatten está aqui conversando com a gente, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, conversou com a gente aqui na PAN. Obrigado.